Helena, uma enfermeira de 47 anos, luta para se reconectar com sua filha Ana, de 23 anos, que enfrenta uma depressão devastadora após ser abandonada pelo noivo sem explicações. O trauma do rompimento deixou Ana mergulhada em um vazio emocional, afastando-a não apenas de sua própria vida, mas também de sua mãe, que não sabe como ajudá-la. Helena, determinada a salvar a filha do abismo em que se encontra, tenta reconstruir o vínculo entre elas, mas é forçada a confrontar as mágoas do passado e a perceber como suas próprias escolhas contribuíram para o distanciamento entre as duas. À medida que tenta entender a dor de Ana, ela descobre camadas de ressentimento e insegurança que ambas carregam há anos. Em uma jornada cheia de momentos intensos e emocionais, mãe e filha precisarão enfrentar juntas as cicatrizes deixadas pelo abandono de Ana e os silêncios que marcaram a relação ao longo do tempo. Será que Helena conseguirá ajudar Ana a reencontrar um propósito e, ao mesmo tempo, reconstruir o amor que parecia perdido entre elas? O relógio da cozinha marcava 6h30 da manhã, mas Helena já estava de pé há horas. Acordara cedo, inquieta, como vinha acontecendo nas últimas semanas. Preparava o café de maneira automática, seus movimentos refletindo o peso das preocupações que a acompanhavam diariamente. O som do café sendo coado era a única coisa que preenchia a casa, que permanecia mergulhada em um silêncio opressor. Ana, sua filha de 23 anos, ainda estava no quarto, e Helena sabia que seria difícil tirá-la de lá naquele dia. Desde que fora abandonada pelo noivo há 6 meses, Ana havia se transformado em uma sombra de si mesma. Antes alegre e cheia de planos para o futuro, agora passava a maior parte dos dias trancada no quarto, evitando qualquer tipo de interação. Helena tentara de tudo para animá-la, mas as respostas de Ana eram sempre as mesmas. Curtas, frias, ou pior, o completo silêncio. Ela sabia que a filha estava sofrendo, mas não sabia como ajudá-la. Enquanto colocava a mesa para o café, Helena olhou para a porta do quarto de Ana, que permanecia fechada. Tentou se lembrar da última vez que as duas haviam tido uma conversa real, mas nada vinha à mente. Sentia-se culpada por não ter percebido os sinais do sofrimento de Ana antes do rompimento. Talvez, se tivesse sido mais presente, pudesse ter evitado a crise que agora parecia consumir a filha. Decidida a tentar mais uma vez, Helena foi até o quarto de Ana e bateu suavemente na porta. "Ana, você quer tomar café comigo?" perguntou, tentando soar encorajadora. Houve uma pausa longa antes de uma resposta curta vir do outro lado. "Não estou com fome." A voz de Ana era baixa, quase um sussurro. Helena sentiu um aperto no peito, mas tentou insistir. "Só por alguns minutos, querida. Eu sinto falta de conversar com você." A porta continuou fechada e o silêncio que se seguiu foi devastador. Helena sabia que, se continuasse pressionando, Ana poderia se irritar e se fechar ainda mais. Suspirando, voltou para a cozinha, tentando manter a compostura. Sentou-se à mesa e olhou para o café esfriando na xícara. Sentia-se impotente, como se estivesse falhando na única coisa que realmente importava: ser uma mãe presente para Ana naquele momento difícil. Enquanto isso, Ana permanecia deitada na cama, olhando para o teto. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas, e a sensação de isolamento era quase tangível. Pensava no noivo, ou melhor, no ex-noivo, e no dia em que ele simplesmente desapareceu de sua vida. Não havia despedidas, explicações ou sinais de que algo estava errado. A dor daquele abandono ainda a consumia, e por mais que tentasse, não conseguia enxergar um caminho para seguir em frente. Ana sabia que sua mãe estava tentando ajudá-la, mas sentia-se sufocada pela culpa e pela vergonha. Não queria que Helena visse o quanto estava fragilizada. A ideia de abrir o coração para alguém, mesmo para sua mãe, parecia impossível. O abandono a havia deixado com uma sensação de inadequação, como se ela não fosse boa o suficiente para ser amada, e essa ferida era algo que preferia enfrentar sozinha. Helena, por outro lado, não desistia. Mais tarde, naquela manhã, decidiu ir até a farmácia e comprar alguns itens para Ana. Lembrou-se de quando a filha era criança e adoecia. Mesmo que não houvesse muito o que fazer, ela sempre preparava um chá ou trazia algo que pudesse confortá-la. Talvez, pensou,
Um gesto simples pudesse fazer Ana se sentir cuidada novamente. Quando voltou para casa, encontrou a filha sentada no sofá, algo que não acontecia havia semanas. O coração de Helena deu um salto, mas ela tentou manter a calma para não assustá-la. "Oi, querida", disse, colocando as sacolas na mesa. Ana olhou para ela brevemente antes de desviar o olhar. "Você está bem?", Helena perguntou, tentando iniciar uma conversa. "Estou bem", respondeu Ana, mas Helena sabia que não era verdade. Ainda assim, decidiu não pressionar. "Comprei algumas coisas para você. Se precisar de algo, é só me chamar, tá?" Ana apenas assentiu sem dizer mais nada. Mesmo aquele pequeno momento fora do quarto parecia uma vitória para Helena, que sabia que cada gesto, por menor que fosse, poderia fazer diferença. Durante o restante do dia, Helena se manteve ocupada arrumando a casa. Mas sua mente estava constantemente em Ana. Pensava no quanto a filha havia mudado e no quanto sentia falta da Ana de antes. Alegre, cheia de energia, sempre planejando o futuro. Agora tudo parecia uma batalha silenciosa, e Helena não sabia como vencer. Mas uma coisa era certa: ela não desistiria. Naquela noite, antes de dormir, Helena passou pelo quarto de Ana e abriu a porta levemente. Viu a filha deitada com o olhar perdido no escuro. "Boa noite, querida, eu te amo", disse Helena com a voz embargada. Ana não respondeu, mas algo na expressão dela parecia suavizar, ainda que ligeiramente. Helena fechou a porta com cuidado, sentindo que, embora pequeno, aquele era um passo na direção certa. O som de uma leve batida à porta despertou Ana na manhã seguinte. Helena entrou no quarto com cuidado, segurando uma bandeja com café da manhã. "Bom dia", disse, tentando soar otimista, embora seu olhar traísse a preocupação. Ana se sentou devagar, ainda meio grogue, e olhou para a mãe. "Você não precisava ter feito isso", murmurou, mas aceitou a bandeja. Era raro vê-la comer, então Helena sentiu um pequeno alívio ao vê-la pegar um pedaço de pão. Enquanto Ana mordiscava o pão, Helena sentou-se na ponta da cama. "Eu sei que não é fácil, Ana", começou com a voz calma, "mas estou aqui. O que quer que você esteja sentindo, não precisa enfrentar sozinha." Ana manteve os olhos baixos, mexendo no copo de suco. "Eu nem sei como colocar em palavras", respondeu finalmente. "Tudo parece vazio." Helena sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Ana falava algo tão direto sobre o que estava passando. "Talvez não precise ser tudo de uma vez", disse Helena, buscando uma forma de encorajar a filha. "Pode ser aos poucos. Eu só quero ouvir você." Ana suspirou, ainda hesitante. "Eu me sinto quebrada, mãe. Como se algo dentro de mim tivesse se perdido. Quando ele foi embora, foi como se eu tivesse desaparecido junto." Helena sentiu um nó na garganta. A dor de Ana era visível, mas ouvir aquelas palavras tornou tudo mais real. "Ele nunca te mereceu", disse Helena com firmeza. "Alguém que te deixa assim, sem nenhuma explicação, não pode ser a pessoa certa para você." Ana riu, mas era um riso amargo. "Isso é fácil de dizer, mas não muda o que aconteceu. Ele me fez sentir que eu não era boa o suficiente." Helena se inclinou para a frente, segurando a mão da filha. Isso não é verdade, Ana. Você é incrível e eu gostaria que você pudesse enxergar isso." O contato entre as duas foi breve, mas significativo. Ana não puxou a mão de volta, algo que Helena interpretou como um sinal de que estava fazendo progresso. Decidiu não forçar mais nada naquele momento. "Eu vou deixar você descansar um pouco", disse Helena, levantando-se. "Mas, se precisar de qualquer coisa, eu estarei aqui." Ana apenas assentiu, voltando a deitar-se depois que Helena saiu. Durante o dia, Helena se dedicou às tarefas domésticas, mas sua mente estava em Ana o tempo todo. Sentia-se dividida entre a vontade de fazer mais e o medo de sufocar a filha. Resolveu buscar orientação. Ligou para Clara, sua irmã mais velha, que sempre tivera uma palavra de sabedoria nos momentos difíceis. "Eu não sei o que fazer, Clara", confessou. "Ela está tão distante e eu sinto que qualquer passo em falso pode piorar as coisas." Clara ouviu atentamente antes de responder. "Helena, às vezes o que elas precisam é de tempo. Mais tempo com você ao lado, não longe. Continue mostrando que está ali mesmo que ela não diga nada. E se puder, sugira que ela fale com alguém. Um terapeuta, talvez." Helena ponderou a ideia. Já havia pensado em sugerir isso, mas não queria que Ana interpretasse como um sinal
de que ela era um problema. No final da tarde, Helena viu Ana sentada na sala, olhando para o celular. Era uma cena rara, já que ela normalmente passava o dia inteiro no quarto. "Quer assistir algo juntas?" perguntou Helena, tentando soar casual. Ana deu de ombros, mas não rejeitou a ideia. Helena colocou um filme que ambas gostavam, algo leve e reconfortante, e sentou-se ao lado da filha. O silêncio durante o filme foi confortável, diferente do habitual. Em um momento, Ana comentou sobre uma cena, e Helena aproveitou para engatar uma conversa leve. Falou sobre momentos felizes do passado, como quando Ana era criança e insistia em imitar as atrizes da TV. Ana sorriu levemente, e aquele pequeno gesto aqueceu o coração de Helena. Quando o filme terminou, Ana voltou para o quarto, mas antes de fechar a porta, olhou para Helena. "Obrigada por hoje", disse em um tom quase inaudível. Helena ficou surpresa, mas apenas respondeu: "Eu sempre estarei aqui, Ana, sempre." Aquilo foi o suficiente para dar a ela uma nova esperança de que estava no caminho certo. Mais tarde naquela noite, Helena refletiu sobre o dia. Embora o progresso fosse pequeno, sentia que algo havia mudado. Era como se uma brecha tivesse sido aberta no muro que Ana havia construído ao seu redor. Sabia que o caminho seria longo, mas aquele momento de gratidão era um lembrete de que não poderia desistir. No quarto, Ana deitou-se com um misto de emoções. Sentia-se exausta, mas também um pouco mais leve. Pela primeira vez em meses, pensou que talvez sua mãe pudesse ajudá-la a encontrar um caminho para sair do escuro. Não sabia como, mas decidiu que talvez valesse a pena tentar. A manhã começou com um ar de incerteza. Helena preparava o café quando ouviu os passos de Ana descendo as escadas. Era algo raro, mas sempre bem-vindo. Ana entrou na cozinha e sentou-se à mesa sem dizer nada, ainda com o olhar distante, mas claramente mais disposta a sair do quarto. "Bom dia!" disse Helena, tentando soar natural. Ana respondeu com um leve aceno, pegando o copo de suco que a mãe havia colocado diante dela. "Eu estava pensando", começou Helena hesitante. "Talvez a gente pudesse dar uma caminhada mais tarde, só para tomar um pouco de ar fresco. O que você acha?" Ana deu de ombros sem muita convicção. "Não sei se quero sair", murmurou enquanto girava o copo entre as mãos. Helena mordeu o lábio, escolhendo as palavras com cuidado. "Não precisa ser nada grande, só uma volta no quarteirão. A gente pode ir no seu ritmo." Ana não respondeu de imediato, mas depois de um longo silêncio, assentiu levemente. "Tá, eu acho que posso tentar." Para Helena, aquilo foi um alívio. Não era apenas a chance de tirar Ana de casa, mas de criar um momento juntas que não fosse cercado pela tensão constante. "Ótimo! Eu vou arrumar algumas coisas e quando você estiver pronta podemos ir." Algumas horas depois, as duas estavam na rua, caminhando lado a lado. O ar fresco e o sol pareciam ter um efeito revigorante em Ana, embora ela ainda parecesse hesitante. "Eu costumava vir aqui com você quando era pequena", disse Helena, apontando para um parque próximo. "Você adorava correr atrás dos patos no lago." Ana soltou um pequeno riso. "Eu lembro. Você sempre dizia que eu ia acabar caindo na água." A conversa fluía devagar, mas de forma natural. Helena percebeu que Ana estava relaxando aos poucos, e isso a encorajou a tentar abordar assuntos mais delicados. "Ana, eu sei que é difícil, mas você já pensou em conversar com alguém sobre o que está sentindo? Um profissional, quero dizer." Ana parou de andar por um momento, olhando para a mãe com uma expressão séria. "Eu já pensei nisso", admitiu Ana com a voz baixa. "Mas não sei se vai adiantar. Não quero ficar falando sobre mim para alguém que nem me conhece." Helena deu um passo em direção à filha, colocando a mão em seu ombro. "Eu entendo como você se sente, e eu sei que não é fácil. Mas às vezes alguém de fora pode nos ajudar a ver coisas que não conseguimos sozinhas. Não é um sinal de fraqueza pedir ajuda, Ana. É um ato de coragem." As palavras de Helena pareciam fazer Ana refletir. "Eu só não quero que pareça que eu sou um problema", disse ela, desviando o olhar. "Você não é um problema, Ana", respondeu Helena com firmeza. "Você é minha filha, e eu quero que você se sinta bem, que tenha uma vida plena. Se isso significa procurar ajuda, então eu estarei com você em cada passo." Após um momento de silêncio, Ana concordou. "Talvez eu possa tentar só uma vez. Mas você viria comigo, pelo menos na primeira sessão?"
Helena sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Claro que sim, querida. Nós faremos isso juntas. A decisão de Ana parecia pequena, mas para Helena era um enorme progresso. De volta à casa, Ana parecia menos sobrecarregada. Sentou-se no sofá com Helena e colocou um programa qualquer na TV. Embora ambas estivessem em silêncio, havia uma sensação de conforto que não experimentavam havia meses. Para Helena, aquele momento era um lembrete de que os pequenos passos eram tão importantes quanto os grandes. Mais tarde, Helena foi ao computador e começou a procurar terapeutas na região. Sabia que era importante encontrar alguém em quem Ana pudesse confiar, mas também temia que a filha recuasse se a experiência inicial fosse negativa. Pesquisou cuidadosamente, lendo avaliações e se certificando de que o profissional escolhido tinha experiência com jovens adultos enfrentando depressão. Naquela noite, Helena contou a Ana sobre suas opções e sugeriu um terapeuta que parecia acolhedor. Você não precisa decidir agora, disse Helena, mas achei que seria bom já termos algumas opções. Podemos marcar quando você estiver pronta. Ana assentiu, mostrando um interesse tímido, mas genuíno. Obrigada, mãe, por não desistir de mim, disse com a voz quase embargada. Helena sentiu lágrimas nos olhos, mas conseguiu conter a emoção. Eu nunca desistiria de você, Ana, respondeu segurando a mão da filha. Você é a coisa mais importante da minha vida. As duas ficaram em silêncio, mas pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não era opressor. Era um silêncio cheio de possibilidades. Um prenúncio de que, mesmo devagar, a luz começava a entrar onde antes só havia escuridão. A consulta foi marcada para a tarde de quarta-feira. Helena passou a manhã tentando manter a calma, mas a ansiedade era inevitável. Não sabia como Ana reagiria ao ambiente do consultório ou ao terapeuta, e o medo de vê-la recuar era grande. Por outro lado, sentia esperança. Era o primeiro passo concreto para enfrentar a depressão que vinha consumindo sua filha. Ana, por sua vez, parecia nervosa, mas tentava disfarçar. Sentada no sofá da sala, com as pernas cruzadas e os braços firmemente entrelaçados, ela observava Helena se movimentar pela casa. Você não precisa ir comigo até a porta, disse, com um tom que misturava apreensão e firmeza. Helena respondeu com um sorriso suave. Eu sei, mas vou ficar no carro caso você precise. Quando chegaram ao consultório, Ana hesitou por um momento antes de descer do carro. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Helena com um toque de preocupação. Ana olhou para a mãe e respirou fundo. Eu não sei se quero, mas acho que preciso. Era a frase mais honesta que Ana dissera sobre sua condição desde que tudo começara. O consultório era pequeno, mas acolhedor. As paredes em tons claros e os quadros de paisagens criavam um ambiente tranquilo. Ana sentou-se na recepção, esperando ser chamada, enquanto Helena observava de longe, do carro. Cada minuto parecia uma eternidade para ambas. Quando finalmente a porta se abriu e o terapeuta a chamou, Ana sentiu o coração acelerar. Durante a sessão, Ana inicialmente resistiu a se abrir. Limitava-se a responder às perguntas do terapeuta com frases curtas. Mas ele parecia entender sua hesitação. Com paciência, explicou que o objetivo ali não era forçá-la a nada, mas ajudá-la a encontrar um espaço seguro para lidar com seus sentimentos. Isso parecia aliviar um pouco da tensão em Ana, que aos poucos começou a falar sobre o que a trouxera ali. Enquanto isso, no carro, Helena revisava mentalmente todos os momentos em que sentira que falhara como mãe. Perguntava-se se havia algo que pudesse ter feito para evitar que Ana chegasse a esse ponto. Era uma batalha constante entre a culpa e a esperança, e ela sabia que precisava vencer a culpa se quisesse ser o suporte de que Ana precisava agora. Quando Ana voltou ao carro depois da sessão, parecia exausta, mas diferente. Havia algo em sua expressão que Helena não via há muito tempo. Um pequeno traço de alívio. Então? Perguntou Helena com cuidado, sem querer pressionar. Ana ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Foi estranho, mas acho que foi bom. Ele me ouviu de verdade. Helena sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Isso é um bom começo, disse, começando a dirigir de volta para casa. Durante o trajeto, Ana contou um pouco sobre a sessão, algo que surpreendeu Helena. Não era comum que a filha compartilhasse detalhes tão diretamente.
Ele falou sobre como eu não preciso ter todas as respostas agora. E isso fez sentido, disse Ana, olhando pela janela. Em casa, as coisas pareciam um pouco mais leves. Ana aceitou jantar com Helena, algo que não fazia há semanas. As duas conversaram sobre trivialidades, mas a troca foi suficiente para Helena perceber que pequenos avanços estavam acontecendo. Eu não sei o que esperar das próximas sessões, disse Ana enquanto arrumava os pratos. Mas eu acho que quero tentar mais uma vez. Nos dias seguintes, Helena percebeu mudanças sutis no comportamento da filha. Ana começava a sair do quarto com mais frequência e aceitava convites para pequenas atividades, como assistir a um programa ou ajudar na cozinha. Embora ainda houvesse dias difíceis, Helena via esperança na disposição de Ana em dar pequenos passos rumo à recuperação. Uma tarde, enquanto as duas caminhavam pelo bairro, Ana olhou para a mãe e disse algo que Helena jamais esperaria ouvir. Eu sinto muito por ter sido tão difícil ultimamente. Eu sei que você está tentando, mãe, e eu aprecio isso. Helena parou por um momento, surpresa pela sinceridade. Você não tem que se desculpar, Ana, respondeu segurando a mão da filha. Eu estou aqui por você, e sempre estarei. O abraço que veio depois foi breve, mas carregado de significado. Helena sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele momento de conexão era uma vitória em si. Para Ana, era o começo de uma aceitação de que sua mãe não estava lá para julgá-la, mas para ajudá-la a superar os dias difíceis. E para Helena, era a prova de que o amor era a força mais poderosa que ela poderia oferecer. A rotina de sessões semanais com o terapeuta tornou-se parte da vida de Ana, mas cada dia era diferente. Havia momentos de avanços claros, como quando Ana começava a expressar sentimentos que antes não conseguia nomear. Mas também havia dias de estagnação, em que o peso da depressão parecia mais forte do que qualquer esforço. Helena estava ao lado da filha em cada um desses momentos, aprendendo a respeitar o tempo de Ana, mas sem deixar de oferecer apoio constante. Em uma manhã particularmente difícil, Ana acordou sentindo-se mais cansada do que o habitual. O peso no peito era familiar, mas dessa vez parecia maior. Passou horas na cama, olhando para o teto, até que Helena entrou no quarto, carregando uma xícara de chá. Eu sei que hoje está pesado, disse Helena, sentando-se ao lado da filha. Mas você não precisa carregar isso sozinha. Ana não respondeu de imediato, mas ao olhar para a mãe, sentiu as lágrimas virem. Eu pensei que com o tempo fosse melhorar, mas tem dias que parece que nada mudou, disse com a voz embargada. Helena segurou a mão da filha, tentando conter as próprias emoções. Você está mudando, Ana, eu vejo isso. E dias como hoje não significam que você está regredindo. Eles fazem parte do processo. A conversa foi curta, mas suficiente para que Ana decidisse sair do quarto e sentar-se na sala por um tempo. Helena aproveitou a oportunidade para sugerir uma atividade simples. Que tal tentarmos fazer aquele bolo que você adorava quando era criança? Podemos fazer juntas. Ana hesitou, mas acabou aceitando. Embora pequena, aquela era uma vitória para ambas. Durante a tarde, enquanto preparavam o bolo, Ana começou a falar sobre o noivo. Eu não entendo como alguém pode simplesmente ir embora assim, disse, mexendo a massa com cuidado, sem ao menos dizer o porquê. Helena parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Ele foi covarde, Ana, e isso não tem nada a ver com você. O problema era dele, não seu. As palavras de Helena pareciam sinceras, mas Ana ainda carregava dúvidas. Mas e se eu tivesse feito algo errado? E se eu não fosse suficiente? A vulnerabilidade na voz da filha quebrou o coração de Helena. Você é mais do que suficiente, Ana. Ele foi incapaz de enxergar isso, mas isso não diminui quem você é. Ana ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe enquanto terminavam de preparar o bolo. Mais tarde, enquanto as duas comiam juntas, Helena aproveitou o momento para tocar em um assunto delicado. Você já pensou em fazer algo que te dê prazer? Algo pequeno que seja só para você? Ana refletiu por um momento antes de responder. Eu gostava de desenhar. Fazia isso o tempo todo antes de tudo isso. Helena sorriu. Talvez seja a hora de tentar de novo. Sem pressão, apenas quando você sentir vontade. Naquela noite, Ana foi até a gaveta onde guardava seus antigos cadernos de desenho. Passou os dedos pelas páginas amareladas.
observando as formas e linhas que um dia haviam sido tão naturais para ela. Pegou um lápis e, com hesitação, começou a desenhar algo simples. As linhas eram trêmulas, mas o ato de criar trouxe um leve alívio, mesmo que momentâneo. Os dias seguintes foram marcados por altos e baixos. Ana começou a desenhar com mais frequência, mas ainda havia momentos em que se sentia paralisada pela tristeza. Helena, por sua vez, aprendia a lidar com essas oscilações, lembrando-se de que cada pequeno avanço era um passo importante. Ela buscava equilíbrio entre estar presente e dar espaço para Ana encontrar seu próprio caminho. Uma tarde, Ana mostrou um de seus desenhos para Helena. Era uma paisagem simples, mas carregada de detalhes. "Eu não sei se ficou bom", disse Ana, com um tom de insegurança. Helena pegou o desenho e o observou com cuidado. "Ficou lindo, Ana. Você tem talento. E estou tão orgulhosa de você por tentar de novo." Ana sorriu, ainda tímida, mas claramente feliz com o elogio. Em outro momento, Ana confessou ao terapeuta que sentia dificuldade em acreditar em si mesma. "Eu sempre achei que precisava ser perfeita para ser amada", disse ela com a voz trêmula. O terapeuta respondeu calmamente: "Amar a si mesma não é sobre ser perfeita. É sobre aceitar suas imperfeições e entender que elas não diminuem seu valor." Ana levou aquelas palavras para casa, refletindo sobre o que significavam. Ao final de mais um dia, enquanto Helena arrumava a cozinha, Ana entrou e a abraçou por trás. "Obrigada por não desistir de mim, mãe", disse com a voz embargada. Helena parou emocionada e segurou as mãos da filha. "Eu nunca desistiria de você, Ana, nunca." Naquele momento, ambas sabiam que, apesar dos desafios, estavam caminhando juntas na direção da cura. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para Ana. Embora ainda houvesse dias difíceis, ela começou a encontrar pequenos prazeres na rotina. Os desenhos, que antes eram apenas um hobby esquecido, tornaram-se uma parte essencial de sua recuperação. Passava horas criando ilustrações detalhadas, perdendo-se em traços e cores, enquanto Helena observava com admiração e alívio. Uma tarde, Helena chegou em casa e encontrou Ana na sala trabalhando em um desenho de um retrato. "Isso é impressionante", disse Helena, aproximando-se. Ana olhou para o desenho, um pouco hesitante. "Ainda não está bom o suficiente", respondeu, mas havia um leve sorriso em seu rosto, algo que Helena não via há meses. "Você está sendo muito dura consigo mesma", disse Helena, sentando-se ao lado dela. "Isso é lindo, e o mais importante é o quanto isso está te ajudando." Aos poucos, Ana começou a compartilhar mais com Helena. Conversavam sobre assuntos que antes pareciam impossíveis de abordar, como os momentos que antecederam o rompimento com o noivo. "Eu deveria ter percebido que algo estava errado", disse Ana em uma noite enquanto as duas jantavam. "Havia sinais. Ele estava mais distante, mas eu não queria enxergar." Helena segurou a mão da filha. "Isso não foi culpa sua, Ana. Ele tomou uma decisão egoísta, mas isso não define quem você é." Enquanto Ana encontrava um pouco de paz em seus desenhos, Helena começou a refletir sobre sua própria vida. O foco constante na recuperação da filha havia deixado pouco espaço para seus próprios sentimentos. Ela percebeu que também carregava mágoas e inseguranças que nunca enfrentara. Decidiu marcar uma consulta com um terapeuta para trabalhar em si mesma, acreditando que seria mais forte para ajudar Ana se também cuidasse de sua própria saúde emocional. Quando Helena contou a Ana sobre sua decisão, a filha ficou surpresa. "Você vai a um terapeuta por minha causa?", perguntou, com um misto de curiosidade e culpa. Helena balançou a cabeça. "Eu vou por nós duas. Quero ser a melhor versão de mim mesma para te apoiar, mas também percebi que há coisas que preciso resolver por mim mesma." Ana assentiu, impressionada com a sinceridade da mãe. Durante uma sessão de terapia, Helena revelou algo que vinha carregando há anos. "Eu sempre me culpei por não ter visto o sofrimento de Ana antes", disse ao terapeuta. "Eu achava que era meu dever protegê-la, mas não percebi que, às vezes, proteger é estar presente e ouvir." O terapeuta respondeu calmamente: "Culpa é um peso que não resolve o passado, mas reconhecer suas falhas e estar disposta a melhorar é um ato de amor." Em casa, Ana também fazia progressos com seu terapeuta. Em uma sessão, foi desafiada a pensar em algo que gostaria de fazer por si mesma, sem se preocupar com a opinião dos outros.
Após refletir, decidiu que queria expor seus desenhos em um pequeno evento local. Não sei se estou pronta, confessou a Helena. E se ninguém gostar? Helena sorriu, segurando os ombros da filha. Você está fazendo isso por você, Ana. E isso é o que importa. A preparação para o evento trouxe um novo entusiasmo à casa. Helena ajudava Ana a escolher quais desenhos levar, enquanto a filha organizava tudo com cuidado. Embora estivesse nervosa, Ana sentia-se animada pela primeira vez em muito tempo. Não sei como vou me sentir vendo as pessoas olhando para o que eu criei, disse Ana. Mas acho que preciso enfrentar isso. O dia do evento chegou e Ana estava visivelmente ansiosa. Helena ficou ao seu lado o tempo todo, incentivando-a e lembrando-a do quanto já havia conquistado. Quando as pessoas começaram a se aproximar da mesa de Ana, a jovem artista inicialmente recuou, mas logo percebeu que muitos estavam genuinamente interessados em seu trabalho. Um visitante elogiou um de seus desenhos detalhados de uma paisagem, dizendo: "Isso transmite tanta emoção. É lindo." Pela primeira vez, Ana sentiu orgulho de algo que havia feito. Embora tímida, começou a conversar com algumas pessoas sobre seus desenhos, explicando os processos criativos e as inspirações por trás deles. Helena, observando de longe, sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Era um momento de transformação para Ana, que finalmente parecia acreditar em si mesma novamente. Após o evento, enquanto as duas voltavam para casa, Ana quebrou o silêncio. "Hoje foi um bom dia", disse com um sorriso tímido. Helena concordou, segurando a mão da filha. "Foi um dia incrível. Você fez algo que nunca achou que fosse capaz, e eu estou tão orgulhosa de você." Ana olhou para a mãe, emocionada. "Obrigada por sempre acreditar em mim, mesmo quando eu não conseguia." Naquela noite, enquanto Ana guardava seus desenhos, sentiu-se mais leve do que em meses. Sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha. Para Helena, o evento foi mais do que um marco na recuperação de Ana. Foi a prova de que a força do amor e do apoio incondicional podia vencer qualquer escuridão. Nos meses que se seguiram ao evento, a vida de Ana começou a mudar de maneira perceptível. Pequenos passos que antes pareciam impossíveis tornaram-se conquistas diárias. Ela continuou com suas sessões de terapia, que agora eram um espaço onde sentia-se segura para explorar seus medos e esperanças. Helena também persistiu no próprio processo terapêutico, percebendo que cuidar de si era essencial para continuar apoiando a filha. As manhãs na casa ficaram mais animadas. Ana agora saía do quarto com frequência, ajudava Helena na cozinha e até retomara o hábito de caminhar pelo bairro. Embora houvesse dias em que a sombra da depressão ainda pairasse, Helena aprendeu a reconhecer quando Ana precisava de mais apoio e quando era hora de dar espaço. Essa sensibilidade construída entre as duas era um reflexo do vínculo renovado. Um dia, Ana surpreendeu Helena com uma proposta. "Eu estava pensando", disse, sentada à mesa da cozinha. "Talvez eu pudesse voltar a estudar. Não algo grande, só um curso para começar." Helena sorriu, contendo a emoção. "Isso seria incrível, Ana. E você pode ir no seu ritmo. O importante é fazer algo que te faça bem." Ana parecia mais confiante, e aquela decisão era uma prova de que ela começava a enxergar um futuro para si mesma. Durante uma das sessões de terapia, Ana compartilhou um pensamento que vinha amadurecendo. "Eu acho que finalmente estou entendendo que a culpa pelo que aconteceu não era minha", disse ao terapeuta. "Eu não sou perfeita, mas isso não significa que eu merecia ser abandonada." O terapeuta sorriu, satisfeito com o progresso. "Esse é um passo muito importante, Ana. Reconhecer que seu valor não depende de como os outros te tratam é um grande avanço." Helena, por sua vez, encontrava momentos de autorreflexão que a ajudavam a lidar melhor com as próprias emoções. Em uma sessão, revelou ao terapeuta: "Eu costumava pensar que, como mãe, deveria ter todas as respostas, mas agora vejo que, às vezes, o melhor que posso fazer é estar presente e aprender junto com a Ana." Essa mudança de perspectiva fortaleceu ainda mais sua relação com a filha. Um marco importante veio quando Ana decidiu participar de um concurso de arte local. Embora ainda estivesse insegura, sentiu-se encorajada por Helena e pelo terapeuta a tentar. "Você não tem nada a perder", disse Helena. "E mesmo que não ganhe, só o fato de participar já é uma vitória."
Ana concordou, usando a experiência como uma forma de continuar desafiando seus próprios limites. No dia do concurso, Helena ficou emocionada ao ver a filha apresentar suas obras com mais confiança. Embora Ana não tenha ganhado o primeiro prêmio, recebeu menção honrosa, algo que a fez sorrir de orelha a orelha. Mais do que o reconhecimento, foi a sensação de pertencimento e realização que realmente importaram para ela. À medida que Ana reconquistava seu espaço no mundo, Helena também começou a explorar novos interesses. Inscreveu-se em um curso de culinária e começou a fazer caminhadas matinais com um grupo de amigos. Percebeu que, enquanto cuidava de Ana, também estava se redescobrindo. Essa jornada paralela de mãe e filha as uniu de uma forma que nenhuma delas esperava. Uma noite, enquanto as duas estavam sentadas na varanda, Helena olhou para Ana com carinho. "Você sabe o quanto me inspira?" perguntou, quebrando o silêncio. Ana riu, surpresa. "Eu te inspiro? Achei que fosse o contrário." Helena balançou a cabeça. "Ver a sua força mesmo nos dias mais difíceis me mostrou que sempre há esperança. Você me ensinou a nunca desistir." Ana ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Eu não sei o que teria feito sem você, mãe. Mesmo quando eu me sentia perdida, você estava lá, e isso fez toda a diferença." As palavras de Ana tocaram profundamente Helena, que percebeu que todo o esforço, cada lágrima e cada momento de dúvida haviam valido a pena. Embora ambas soubessem que o caminho da recuperação era contínuo, estavam mais preparadas para enfrentá-lo juntas. Ana continuou a buscar novos objetivos, enquanto Helena se dedicava a construir uma vida mais equilibrada para si mesma. A relação entre elas, antes marcada por silêncios e mágoas, agora era um espaço de apoio mútuo e amor incondicional. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque, Ana olhou para Helena e disse: "Eu acho que finalmente estou pronta para seguir em frente. Não quero mais ser definida pelo que aconteceu, mas pelo que eu sou." Helena sorriu, segurando a mão da filha. "Você sempre foi incrível, Ana. Agora é hora de você ver isso também." E com essas palavras, as duas continuaram a caminhar, abraçando o futuro com coragem e esperança. Meses depois, Ana e Helena encontraram uma nova rotina que equilibrava os desafios do passado com as promessas do futuro. Ana, agora mais confiante, matriculou-se em um curso de design gráfico, unindo sua paixão pelos desenhos a um plano para o futuro. Embora ainda houvesse dias difíceis, ela aprendeu a lidar melhor com suas emoções, reconhecendo que cada passo era uma vitória. Helena, por sua vez, continuava acompanhando a filha, mas também se permitia explorar novos interesses e amizades. Com o tempo, ambas perceberam que a força de sua relação vinha não da ausência de problemas, mas do compromisso de enfrentá-los juntas. A casa, antes silenciosa e fria, agora era cheia de conversas, risos ocasionais e momentos de cumplicidade. Em uma tarde tranquila, Ana presenteou Helena com um desenho que retratava as duas caminhando de mãos dadas em um parque. "Para você, mãe", disse Ana sorrindo. "É para lembrar que mesmo nos meus dias mais escuros, você nunca soltou minha mão." Helena segurou o desenho com cuidado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu nunca soltaria, Ana, nunca. E você? Já pensou na força que os laços familiares podem ter, mesmo nos momentos mais difíceis? Esta história nos lembra que, mesmo diante da dor, o amor e o apoio podem transformar vidas. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama ou que pode estar precisando de um gesto de apoio. Conte-nos nos comentários. Você já enfrentou um desafio assim em sua família? Como o amor e a compreensão ajudaram a superá-lo? Sua história pode inspirar outros a nunca desistirem. Não se esqueça, cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar dos outros. Procure apoio, peça ajuda. E, acima de tudo, lembre-se de que ninguém precisa enfrentar seus dias difíceis sozinho.